Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje é dia 26 de abril de 2020. Nós ainda não podemos nos reunir como costumávamos fazer no templo, mas eu tenho um tema para poder dividir aqui com você e esse tema está relacionado a instruções que Jesus nos deu para que nós pudéssemos realizar a vontade dele aqui na face da terra. E esse tema, ele tem a ver com uma pergunta que eu vou dirigir a você. E essa pergunta é: onde estão os 380? À medida que nós desenvolvermos aqui nossa fala, você vai identificar especificamente a respeito de que estamos falando. E nós vamos dar início analisando alguns textos, começando em Lucas capítulo 24, versículo 49, onde Jesus dá as seguintes instruções aos seus seguidores: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no livro de Atos, que também foi escrito pelo Lucas, nós vemos a menção dele do que Jesus disse aos discípulos em resposta a uma pergunta que eles fizeram. E eles fizeram a seguinte pergunta: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E a resposta está no capítulo 1, versículos 7 e 8 de Atos, onde diz o seguinte: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No dia de Pentecostes, o dia de cumprimento dessas promessas, nós vemos no mesmo capítulo 1 que nós somos informados que cerca de 120 pessoas estavam reunidas no local. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 a 6, ele está falando sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus, e também ele está falando sobre provas de que muitas pessoas tinham visto o Senhor após a ressurreição. E ele diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 11 ou pelos 12, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ao analisarmos a palavra do Senhor, nós vamos descobrir que algumas pessoas estavam de alguma forma ligadas ao Senhor Jesus. E é bom esclarecermos aqui que naquele tempo não havia nenhuma tecnologia que pudesse ajudar a arrebanhar pessoas. Não havia Facebook, não havia telefone, não havia YouTube, Instagram, etc. Mas nós descobrimos que algumas pessoas dessas eram mais chegadas de Jesus, e a quantidade delas. Nós vemos, por exemplo, que João era o mais chegado. Logo após, nós vemos que tinha também Pedro e Tiago. Descobrimos também que logo após este círculo estavam os 12 discípulos, também chamados apóstolos. Logo nós vemos também que Jesus, em um determinado momento, ele manda 70 desses seguidores de casa em casa para o cumprimento de uma missão. Nós vemos, como já foi lido aqui, que 120 pessoas desses seguidores estavam no dia de Pentecostes. Paulo fala sobre 500 pessoas que teriam visto Jesus após a ressurreição. Então, meus irmãos, nós entendemos que cerca de 500 irmãos seguiam a Jesus mais de perto. Então, a pergunta é: onde estariam os 380? Porque no dia de Pentecostes só haviam lá 120 destes irmãos. Sabe, nós somos tentados a pensar no que ou em quem está faltando. Eu lembro-me quando eu era criança e nós ouvíamos, meus irmãos e eu, nós ouvíamos as histórias de Pedro Malazarte contadas pelo meu pai, e sempre que ele terminava uma, nós dizíamos: falta aquela outra, pai. Ou seja, faltava algo ou alguém para que nós pudéssemos nos encher de novo da alegria e daquela notícia a respeito da história que ele estava contando. Mas agora, na minha vida adulta, outro dia eu fui a um sepultamento e eu descobri que no cemitério
que o cemitério é o local, é o lugar onde mais se fala sobre algo ou alguém que está faltando. E eu pude ver, por exemplo, que alguém não chegou para o sepultamento. Pude ver que não houve o concerto entre o falecido e o irmão dele. Nós podemos ver, às vezes, que faltou dar um telefonema, faltou escrever um livro que ele ou ela queria ter escrito. Não houve tempo para avisar alguém, um sonho foi interrompido, alguém esqueceu de dar um telefonema. Então, quando nós lemos esses textos, nós chegamos à conclusão que faltavam no dia do Pentecostes cerca de 380 pessoas, mas não é só isso. Há uma história, há um entorno em relação a este fato. E Jesus, ele tinha dado instruções, ele disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós podemos ver aqui algumas possíveis razões porque não teriam atendido as instruções de Jesus e não teriam estado naquela reunião exatamente do cumprimento das promessas que Jesus tinha feito. E pode ser, por exemplo, que teriam sido adoradores ocasionais. Essa pode ser uma razão porque não tenham comparecido. E adoradores ocasionais são aqueles que aparecem em eventos especiais. Nos nossos tempos nós podemos dizer que os adoradores ocasionais são aqueles que vão no Natal, aqueles que comparecem no aniversário de alguém, aqueles que vão na virada do ano, aqueles que vão a uma apresentação especial, etc. Estes adoradores ocasionais, eles podem desprender grandes esforços também. Eles podem chegar mesmo a viajar, a fazerem uma peregrinação, levar presentes para Deus. Eles podem até mesmo fazer sacrifícios, mas não estão interessados nas instruções de Jesus. Não dão ouvidos ou têm a sua própria forma de ver a sua relação com Deus. Assim, meus irmãos, é bem provável que alguns dentre esses 380 tenham sido adoradores ocasionais. Uma segunda possível razão por que não tenham comparecido, não tenham seguido as instruções do Senhor, é que pode ser que teriam se perdido no turismo. Sabe, Jerusalém é a cidade sagrada. Em Jerusalém há muitos lugares para serem visitados. Há lugares históricos. Pode ser que os 380 estivessem impressionados com lugares como, por exemplo, a porta do templo chamada Formosa, onde, não se importando que ali havia um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo e que todos os dias eles o levavam ali para pedir esmolas, sem se preocupar com isso, poderiam ver a porta do templo chamada Formosa. Mas pode ser até que eles tenham decidido ir um pouquinho mais longe, quem sabe em Jericó, cerca de 25 quilômetros ali de Jerusalém, e que naquele tempo não existia meio de transportes rápidos, pode ser que tenha sido uma longa viagem, tenham ficado cansados ou quem sabe tenham chegado atrasados. Sabe, a cidade de Jericó era atraente? Provavelmente tenham se interessado mais em ficar por ali. Foi naquela cidade mesmo que Eliseu foi tentado a parar de ir atrás de Elias para poder receber a porção dobrada do espírito de Elias. Foi naquela cidade onde aquele homem, aquele cego da beirada do caminho, ele estava ali confortável, pedindo esmola todos os dias, até que ele foi desafiado pela presença de Jesus. O certo é que alguns visitam a história, alguns visitam os lugares que lembram feitos passados, mas alguns outros, eles fazem a história. E o que nós vemos nisso que eu estou apresentando para você nesta oportunidade é que, neste caso, os 120 reunidos no dia de Pentecostes, eles fizeram a história. Há uma terceira razão que pode ser que eles não tenham comparecido. E pode ser ainda que eles teriam sido obstados por causa de uma convulsão social na cidade. Sabe, a cidade estava empolvorosa. A notícia da ressurreição de Jesus já tinha sido espalhada e as autoridades elas já se preparavam para endurecer ainda mais contra os cristãos. E eu quero dizer para você que em tempos de crise, em tempos de perseguição, pode-se fazer uma das duas coisas, tomar uma das seguintes decisões. A primeira, lembrar-se das instruções de Jesus.
lembrar-se dos ensinamentos que ele nos deixou e fortalecer-nos e seguirmos adiante. Ou então, ignorá-los, dar ao medo a oportunidade de darmos lugar ao medo e voltarmos atrás. Pode ser que os 380 tenham escolhido esta segunda opção. Nós já vimos aqui algumas possíveis razões porque não teriam atendido às instruções de Jesus. Mas agora nós vamos ver o que estas pessoas, o que eles perderam. Isso porque àqueles que faltaram no dia de Pentecostes, ficaram faltando algumas coisas. E em primeiro lugar, faltou àqueles o poder. Os que estavam reunidos, os 120, receberam poder. O poder foi na medida da promessa que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e diz: sereis minhas testemunhas. E então eles começaram a pregar, e milhares começaram a ser salvos, ser tocados, ser transformados pelo poder de Deus. O poder, a dunamis de Deus, aquela palavra que dá origem à dinamite, aquela que faz um estrago, aquela que faz algo que pode se perceber, não se limitava aqui a alguns milagrezinhos, mas pessoas eram transformadas, cheias do mesmo poder, e a repercussão foi exponencial, ao ponto de, em pouco tempo, os irmãos tomarem a fama de terem transtornado o mundo daquela época. Eles viraram o mundo de pernas para o ar. Os cerca de 380 irmãos, eles perderam, eles deixaram de receber este poder. Em segundo lugar, faltou-lhes unidade. Não se tem notícias do que aconteceu com aqueles que não estavam no dia de Pentecostes. Não se sabe o que pode ter acontecido com eles. Mas o que aconteceu com os 120 nós sabemos. Nós podemos ler nas Escrituras. Nós somos resultado do que aconteceu com eles. Eles passaram a experimentar o mover de Deus através do Espírito Santo, que os fazia agir como se fossem um só homem. Começou então a ver a igreja instaurada e agindo como um corpo. No capítulo 2 de Atos, no cumprimento da promessa feita por Jesus, nós vemos a chamada pregação de Pedro. As pessoas falam aquela pregação de Pedro, uma pregação tremenda, mas o texto não diz que apenas Pedro estava fazendo aquela pregação. O texto, aliás, ele diz assim no versículo 14, diz o seguinte: então Pedro levantou-se com os 11. Começou então, passamos a ver aqui o direcionamento específico e detalhado do Espírito Santo. Eles oravam juntos, eles decidiam juntos, e até o lugar onde eles estavam tremia, porque estavam em unidade entre eles e com o Espírito Santo do Senhor. Os cerca de 380 irmãos perderam, eles deixaram de receber a bênção da unidade. Em terceiro lugar, faltou-lhes a perseverança. Elas, ou estes irmãos, eles não chegaram nem mesmo a experimentar a promessa deixada por Jesus. Eles não seguiram as instruções e não começaram algo para o qual eles precisassem perseverar. Se você não tem um sonho, você não tem um projeto, você não começou, você não atendeu às instruções, você não tem por que perseverar. Mas quanto aos 120, nós temos relato bíblico que nos mostra que eles perseveraram. Em que perseveraram e como perseveraram. E o que nós encontramos aqui no capítulo 2, versículo 42 a 47, vai nos mostrar isso. E diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Uma leitura rápida desse texto
nos mostra no versículo 42 que eles perseveraram. Eles perseveravam. E mostra também em que perseveravam. E dos versículos 43 ao 47, vai nos mostrar uma demonstração aqui de como eles perseveraram, de qual era o modus operandi deles. O texto nos apresenta a programação da igreja, como é que eles faziam, como é que eles estavam juntos, como é que eles se moviam, como é que existia aquele movimento de Deus causado pelo Espírito Santo na vida deles. A dinâmica da igreja, aqui nesse texto, é o resultado da perseverança e em que perseveravam. A programação ela não é uma programação engessada, ao contrário, flui naturalmente. O que para nós hoje é algo sobrenatural, para eles tornou-se algo cotidiano. Os milagres, as manifestações de Deus, as orientações práticas, todas estas coisas. E a maior prova do sucesso, da perseverança desses 120 irmãos, é que entenderam as instruções de Jesus, atenderam a essas instruções. E a maior prova de que foi um sucesso é que, com todas as barreiras, com todas as dificuldades, com todos os sacrifícios, o Evangelho chegou até nós. Mais uma vez eu tenho que dizer que os cerca de 380 irmãos perderam, ou seja, eles deixaram de receber a bênção da perseverança. Eu quero fazer uma aplicação na nossa vida. Eu quero pensar com você um pouquinho a respeito disso. Ao refletirmos sobre essas verdades, nós precisamos responder onde estão aqueles 380 irmãos. Porque, meus irmãos, figuradamente, eles existem e estão presentes entre nós. É provável que nós sejamos pegos de surpresa ao ter que nos incluir entre eles. Basta nós fazermos aqui um pequeno teste. Basta descermos dos nossos pedestais e nos submetermos a umas perguntas que são básicas. Como, por exemplo, nós atendemos às instruções dadas por Jesus. Se você tiver que dar uma resposta clara, objetiva a respeito disso, lendo o texto que fala, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, você pode dizer com certeza que você atendeu a essa instrução. Não estou aqui preocupado com o que se fala sobre ser cheio do Espírito Santo como primeira bênção, segunda bênção, ser batizado ou ser imerso no Espírito ou qualquer outra discussão a este respeito. Minha pergunta aqui é, estamos cheios do Espírito Santo? Da forma e propósito como Jesus prometeu? Não estou também preocupado com os sinais dissociados aqui do propósito para o qual Jesus deu o seu poder. Os magos do Egito também faziam, irmãos, sinais. A pergunta é, até quando nós vamos pregar sem ver vidas sendo salvas, transformadas e mesmo assim acharmos que está tudo bem? Será que nós podemos continuar pregando e vendo que os resultados não são aqueles que estão descritos aqui e ainda assim vamos ficar satisfeitos? Até quando nós vamos ser igreja sem a dinâmica demonstrada aqui em Atos dos Apóstolos 2, 43 a 47? Eu quero dizer para os irmãos que hoje eu decido não mais estar satisfeito com isso. Hoje eu decido não estar mais satisfeito com esta situação. Eu percebo que há uma unção existente. Há uma unção na nossa vida. Eu percebo certo nível até de aprovação de Deus pelo que nós estamos fazendo. Mas os resultados, eles estão distantes daquilo que foi planejado por Jesus. Os resultados nos mostram o oposto daquilo que estamos sentindo. Os resultados mostram que nós estamos, de certa forma, afastados do propósito que Ele tem para nós. Por isso, quando Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Ele explicou imediatamente a razão. Ele disse, e sereis minhas testemunhas. Sabe, irmãos, os 120 irmãos naquele dia de Pentecostes, incluindo neste número aqui os discípulos, eles entenderam e eles experimentaram isso. E no verso 47 diz, e todos os dias, não diz uma vez por ano, não diz 2, 3 vezes por ano, fazemos alguns batismos, mas diz todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Eu estou chegando ao final e quero orar. Eu vou orar. Mas antes de fazer isso, eu quero citar aqui o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 18 de Efésios, ele diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Neste texto, há um mandamento negativo, algo para não se fazer. Não vos embriagueis com vinho. Mas há também nesse texto um mandamento positivo, algo para se fazer. Enchei-vos do Espírito. Há muitos anos atrás eu ouvi uma pregação e parece que foi feita pelo grande pregador Billy Graham. E ele contou a história de uma igreja que se reuniu para disciplinar uns irmãos que andavam bebendo. E então, na hora da reunião, naquele momento da reunião, eles disseram: bom, nós estamos aqui para conversar com os irmãos que estão se embriagando. E alguém então na igreja levantou a mão e disse: bom, eu quero aumentar a lista daqueles que estão neste pecado. E foi uma surpresa. E então ele perguntou assim: escuta, bom, aqui nesse texto diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, estão em pecado aquelas pessoas que estão se embriagando com vinho, mas também igualmente estão em pecado aquelas pessoas que não estão cheias do Espírito Santo do Senhor. A minha pergunta é: como você está? Como eu estou? O quão dispostos nós estamos a mudar esta situação? Quão dispostos nós estamos a pegar a palavra do Senhor no capítulo 2, versículo 47 em diante, e ver como que era a dinâmica da igreja, o que acontecia ao nós olharmos que nas almas havia temor, que todos o que criam estavam juntos, que eles comiam juntos, que eles dividiam as coisas entre eles, que a graça de Deus estava sobre todos eles. As pessoas de fora viam e davam testemunho do que acontecia com a igreja. A pergunta é: como estamos? Quão dispostos nós estamos para atender às instruções de Jesus? Nós vamos orar. Eu quero convocar você a que esteja insatisfeito com a forma como estamos, mas não meramente emocionalmente falando. Vamos arregaçar as mangas, vamos buscar ao Senhor, vamos colocar nossa vida no altar do Senhor. Vamos clamar ao Senhor pelos perdidos. Vamos clamar para que Ele nos use. Vamos clamar para que o Senhor faça com que exista gente esperando até que abramos o local de culto, porque sabem que naquele lugar haverá um encontro com Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque essa é uma oportunidade que temos de rever as instruções que o Senhor deixou aos discípulos. Nós não queremos apenas presenciar algumas coisas que o Senhor faz. Não queremos apenas ser crentes, queremos ser discípulos, seguidores do Senhor. Seguidores das instruções, seguidores, ó Deus, do programa que o Senhor já tem para a igreja. Não é o nosso programa. Uma das maiores provas, ó Deus, de que nós estamos equivocados nesses dias é que os programas se abalaram. Com esta crise, os programas se abalaram. Mas o Senhor continua no controle. O Senhor é o Rei sobre toda a terra. Jesus é o dono da igreja. E nós queremos nos alinhar com Ele. Nós queremos, ó Deus, nos arrepender diante do Senhor. Queremos voltarmos para o Senhor e pedir: Senhor, encha-nos do Teu Espírito Santo. Nós queremos dar lugar, nós queremos que o Teu Espírito tenha voz e tenha vez na nossa vida. Em nome de Jesus.